Depois da sanção da presidenta sobre o novo Código Florestal, do projeto votado por último, em segundo turno aqui na Câmara dos Deputados, na lei chamada hoje 12.651, vamos apresentar a todos que nos assistem os avanços que nós tivemos. Eu sei que não foi o ideal, mas pelo menos para quem começou a trabalhar esse assunto em 2001, retomamos em 2008, estamos agora em 2012, dá para considerar os avanços, em primeiro lugar, com relação à reserva legal. A reserva legal na pequena propriedade de até 4 módulos está dispensado direto. O produtor pode incorporar a APP na reserva legal e a APP que ele tiver, 2, 3, 5, 10%, sei lá, percentual que ele tiver, será a reserva legal. Então ele está reserva legal. Então ele está dispensado da averbação da reserva legal e terá que fazer apenas um cadastro, dizendo quanto por cento de APP e esta APP será a sua reserva legal. Com relação aos produtores maiores, né, do que os 4 módulos, esses produtores, né, também estarão dispensados da averbação da reserva legal, porque eles vão usar o princípio da anterioridade. Nós, por exemplo, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, né, nós não tínhamos reserva legal em 2001, quando saiu a medida provisória 2166. Então, nós vamos arguir o princípio da anterioridade. Né? E aí, nesse caso, nós vamos demonstrar quanto nós tínhamos na ocasião com agricultura, ou quanto nós tínhamos explorado com pecuária nas nossas propriedades, e também as áreas de agricultura, as áreas de pecuária já estarão consolidadas, e com isso, né, nós, arguindo esse princípio, estaremos dispensados também da reserva legal. Então, acho que foi um avanço também para o médio e para o grande produtor. Assim como no Rio Grande do Sul era 0 de reserva legal antes dessa lei, né, nós voltaremos a ter 0 de reserva legal. Assim como em alguns estados do norte, onde era 50% e passou para 80%, manterá os 50%. Assim como no Cerrado Amazônico, onde era 20% e passou para 35%, manterá os 20% para os agricultores que já abriram áreas também no norte, no centro-oeste e no nordeste do nosso país. Portanto, esse princípio é extremamente importante e eu computo esse item como um dos mais importantes na questão desse novo Código Florestal. Porque só no Rio Grande do Sul nós conseguimos voltar para a terra produtiva alguém que plantava ou que criava em mais de 4 milhões de hectares no Rio Grande do Sul. Quanto custa 4 milhões de hectares no estado do Rio Grande do Sul? Então, seguramente, esse é um dos maiores avanços que nós tivemos nesta lei sancionada pela presidenta Dilma, a Lei 12.651. Com relação às áreas de preservação permanente, nós tínhamos um problema sério, por exemplo, com relação aos morros. O pessoal que planta nos cerros que nós temos no Rio Grande do Sul e em outros estados da federação. Mas especificamente no nosso caso, nós tínhamos fumo, na resteva do fumo tem milho, tem feijão, tem pastagem, né? Nós tínhamos suínos, nós tínhamos frango, nós tínhamos leite nestas áreas com declividade. Eles estavam proibidos, banana, por exemplo, lá no litoral, esse pessoal estava proibido de cultivar essas atividades com áreas com declividade de 25 a 45 graus. Hoje estão resolvidos. Eles podem permanecer com atividade em áreas com declividade de 25 a 45 graus. Eles só poderiam utilizar essas áreas com uva, né, ou com eucalipto, com pinos, enfim, com florestas, mas não poderiam usar, né, com espécies, com culturas anuais ou mesmo até a banana, que também é uma das atividades que nós temos. Então, nós liberamos nas áreas de morro, todas essas atividades estão liberadas nessa Lei 12.651. Então, foi um avanço também para os produtores de qualquer atividade agro-silvo-pastoril, que desempenham essa atividade nessas áreas com declividade de 25 e 45 graus. Então, é um passo importante esta questão. Da mesma forma, APP nas margens dos rios ou dos arroios. Nós conseguimos, né, e foi importante um trabalho, vamos ressaltar mais uma vez, a dupla que nós tivemos que nos ajudou, a FETAG e a FARSUL, assim como as duas federações dos trabalhadores da agricultura do Rio Grande do Sul e a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, caminhamos junto na defesa do pequeno, do médio e do grande produtor.
esta pressão que nós articulamos também em outros estados da federação, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, várias federações dos trabalhadores da agricultura com as federações federações patronais, nós conseguimos, nesse processo de pressão, ajudarmos também a pequena propriedade. E os córregos, os rios, que nós tínhamos no mínimo 30 metros de recuo, né, para fazermos APP, nós conseguimos para a propriedade de até um módulo, digamos, onde é 20 hectares o módulo, de 0 a 20 hectares, o que era 30 metros de APP virou em 5 metros de APP. Nos rios ou córregos, digamos, de 1 a 2 módulos, 20 a 40 hectares, por exemplo, né, ele ficou com 8 metros de APP e não 30 metros de APP. Nos rios ou córregos que tinham de 2 a 4 módulos, digamos lá, 40 hectares a 80 hectares, como é que ficou? Ficou 15 metros de APP. Então foi um grande avanço das propriedades de 1, 2 a 4 módulos. Então esse também é um grande avanço que nós podemos acreditar ao trabalho importante que fizemos ao longo desses últimos 4 anos dedicados a esse tema. Quanto isso representa para os nossos produtores, né? Então esses são pontos fundamentais que nós conseguimos ajustar com relação à APP. Né? Agora, produtores que têm áreas acima de 4 módulos, eles terão também as distâncias entre 15 metros, é o mínimo que nós conseguimos para os produtores que têm acima de 4 módulos. Nós conseguimos deixar de 15 metros até 100 metros nas áreas consolidadas. Temos, por exemplo, no rio Uruguai, em Uruguaiana, Itaqui, São Borja, onde nós temos a lavoura de arroz. Nós temos muitas ações do Ministério Público Federal em cima dos produtores desses municípios. Ali, eles teriam que recuar, na lei anterior, 500 metros da lavoura de arroz. Como é que ficou agora, na média ou na grande propriedade? Esses produtores terão que fazer 100 metros nesse local. Agora, se o produtor tiver um módulo também, né, ele pode ficar com 5 metros no rio Uruguai, que é 500 metros, baixou para cima, pode ficar com 5 metros. Se ele tiver de 20 a 40 hectares, ele pode ficar com 8 metros, e se ele tiver de 40 a 80 hectares, o produtor tiver essa área, também poderá ficar com 15 metros. Então, vale uma lei para quem tem até 4 módulos e vale a mesma lei no rio Uruguai, especificamente, para quem tem acima de 4 módulos. Então, acho que foi um avanço. Os produtores que nós temos conversado, eles já aceitam essa ideia. E como é que vai se fazer a recuperação? Ele pode fazer a recomposição da mata ciliar com plantas nativas, com plantas exóticas, por exemplo, eucalipto, pinos ou até fruticultura, no caso dos pequenos, e poderá também deixar com regeneração natural. Acho que esse é um ponto extremamente importante, a regeneração natural, que é o custo mais baixo. O produtor perde a terra, mas não tem que gastar ainda para fazer o programa de recuperação dessas matas ciliares. Terá que cercar? Nos casos que ele ficar só com agricultura, quando não tem pecuária, não precisa cercar a área. Ele, por exemplo, deixa regenerar a faixa que tem na beira da sanga ou na beira do rio, deixa regenerar essa área, não disca mais, não lavra mais, não bota herbicida, deixa virar capoeira, macega, enfim, e essa área vai regenerar. Se ele tiver agricultura no restante da área, como o caso, por exemplo, das várzeas do rio Jacuí, lá em Agudo, Dona Francisca, Restinga Seca, Cachoeira, que ele não tem pecuária, só agricultura, não precisa cercar esta área. Agora, se ele tiver pecuária de corte ou pecuária leiteira, neste caso, ele vai ter que cercar a área e fazer alguns corredores. Nós não conseguimos mudar esse ponto e aí o produtor terá que cercar. Eu sei que isso é um problema para a pequena propriedade. O cara tem lá 10, 15, 20 hectares, por exemplo, e a propriedade dele é cortada por um córrego de 2 metros de largura. Imagina ele deixar 5 metros de cada lado e ter que fazer uma cerca quando ele tem pecuária leiteira ou pecuária de corte. É um custo elevado. Aí eu vou falar nesse assunto, nas propostas que nós temos, né, na medida 571. Portanto, falando apenas nesse caso de APP de morro, nas APPs de rios e de sangas, né, e também na questão da reserva legal, acho que nós avançamos muito perto da lei que tínhamos a questão de um mês atrás. Portanto, esses avanços nós vamos informar
a partir dos próximos dias, estes detalhes sobre reserva legal da pequena propriedade, reserva legal da média e da grande propriedade, APP de morro, APP de rio e outros casos mais, nós vamos fazer um roteiro explicativo no nosso vídeo e também mandaremos essas informações para todos os sindicatos rurais do nosso estado, para todos os sindicatos dos trabalhadores rurais do nosso estado, para todas as cooperativas, as cerealistas, revendas de insumo, né, a Secretaria Municipal de Agricultura, para que todo mundo possa, de uma certa forma, disponibilizar esse tipo de informação e passar aos 450 mil produtores rurais que nós temos no nosso estado. Vamos passar nos próximos dias um informativo completo dos detalhes principais na Lei 12.651 que nós temos hoje a felicidade de dizer aos nossos produtores rurais: vencemos uma dura batalha, mas ainda temos mais coisas a fazer.